Olá, seguidores do Portal A Rede, do Doc.com, mais uma entrevista da nossa série Eleições 2026. E hoje recebemos nos estúdios do Portal A Rede o pré-candidato do Novo ao Senado, Deltan Dallagnol. Seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Uma alegria, honra tremenda estar aqui em Ponta Grossa com você e com todo mundo que acompanha o Portal A Rede. Pois é, nesse momento aqui de pré-campanha, Deltan, você tem uma pré-candidatura aí ao Senado que vem sendo construída já há algum tempo, numa chapa aí que tem também o Felipe Barros, deputado federal do PL, como pré-candidato, e o Sérgio Moro como pré-candidato a governador. Mas da sua pré-campanha específica, Deltan, como você tem construído e qual que é o seu objetivo aí neste momento? Eduardo, a minha pré-campanha ao Senado Federal ela vem sendo construída há 46 anos. Porque ela é só uma expressão na arena política daquilo que eu acredito que é meu propósito maior de vida. Eu tenho uma visão de mundo cristã de que o nosso propósito de vida, nessa breve passagem sobre a Terra, é amar e servir as pessoas. Isso conduziu minha vida inteira. Desde quando eu, depois do vestibular, ganhei um carro, eu doei esse carro para as pessoas, para pessoas carentes, porque eu entendi que era um carro que eu estava ganhando do colégio, por eu ter passado em primeiro lugar no vestibular, e que pessoas precisavam mais do que mim. Depois, quando eu fiz concurso público, passei nas primeiras posições, eu estudava com a motivação de ter os melhores instrumentos na minha mão para lutar por justiça. Passei em primeiro lugar para promotor, segundo para juiz, passei em 10º para procurador da República. E dentro da minha carreira como procurador da República, eu lutei contra todo tipo de bandido sem desistir. Dos bandidos mais poderosos e mais perigosos que a gente pudesse imaginar. Traficantes internacionais de droga, como o vice-líder do cartel de Juárez, mexicano, que era responsável por uma organização que levava drogas para os Estados Unidos de avião Boeing. Nós colocamos a família de Fernandinho Beiramar na cadeia, lutamos contra a pedofilia infantil. E na Lava Jato, quando eu percebi, logo antes da Lava Jato, eu percebi que a gente não conseguia colocar bandido na cadeia, eu fui estudar em Harvard. Passei um ano lá eu angariei várias outras ferramentas de combate à corrupção, de efetividade da justiça, voltei para o Brasil e a gente inovou dentro da lei e pela primeira vez na história colocou o corrupto graúdo na cadeia, recuperou bilhões para a sociedade, investindo uma parte desse dinheiro, inclusive em obras, uma série de obras, estradas aqui no Paraná, duplicações, viadutos, passarelas para garantir a segurança das pessoas, porque o dinheiro tem que voltar para as pessoas que foram roubadas, para as pessoas que mais precisam, os paranaenses. Nós seguimos trabalhando e quando eu vi o Supremo Tribunal Federal, Brasília, enterrar o trabalho que nós fizemos no Paraná, meus amigos, eu fiquei indignado, revoltado e eu pensei como que eu poderia fazer mais, melhor e diferente. A decisão mais difícil da minha vida foi largar uma carreira em que eu investi a minha vida com ótimo salário para entrar nesse terreno pantanoso da política, mas porque é necessário. A mudança tem que acontecer lá dentro do sistema político. Entrei, fui o deputado mais votado do Paraná, graças às causas que a gente defende em conjunto, e na mesma semana que eu entrei, Eduardo Cunha, um grande corrupto condenado da Lava Jato, disse para um colega que eles iam cassar o meu mandato. Poucos meses depois, essa cassação veio pelas mãos de um ministro delatado na Lava Jato que não se afastou do meu caso. E eu decidi não desistir e me tornei embaixador nacional do Partido Novo, porque eu entendi que uma andorinha não faz verão sem bando. A gente formou um grande time e com esse time agora a gente não só vai, se Deus permitir, vencer as eleições para o Senado no Paraná, mas vai colocar um monte de deputado federal, vai vencer uma série de eleições do Brasil inteiro, vai ganhar a presidência da República com presidente de direita para que a gente possa colocar o Brasil de novo nos rumos da justiça e da prosperidade. O senhor falou da questão do novo, né? Além do nome ser novo, é o Partido Novo realmente e tem experimentado algumas iniciativas que realmente a gente não vê em alguns outros partidos, né? Como que se dá essa estrutura, você, como embaixador nacional, como bem disse, esse projeto de se manter realmente, né? Afinal de contas, não é fácil fazer um partido, mas mais difícil ainda é mantê-lo, né? E manter aí com os ideais. Esse projeto passa por essa eleição? Passa com certeza, Eduardo, você tocou num ponto fundamental, porque o Partido Novo está no momento decisivo da sua história. Ele foi criado recentemente, é relativamente novo, tem coisa de 10 anos, e ele tem algumas bandeiras muito claras. É o partido mais ideológico do país, na direita, sem dúvida nenhuma. Tem o PL do Bolsonaro, que tem bastante ideologia, tem bastante visão de mundo, mas o Novo, ele tem requisito de ingresso, não entra ninguém que seja investigado, condenado por crimes graves, por corrupção.
O Novo ele defende honestidade, competência e boa gestão. E onde ele entrou, ele fez isso, ele colocou isso à prova. Basta olhar Minas Gerais, pegou o estado quebrado pelo PT, com uma grande dívida e transformou isso em superávit anual. Os índices de educação melhoraram, segurança pública, os crimes violentos caíram pela metade. Joinville foi assumida por um prefeito do Novo, conseguiu colocar o Novo nos melhores rankings de liberdade empresarial, de qualidade de vida, de segurança pública do país. Então é um partido que leva a efeito aquilo que a gente acredita. É o partido de Marcel Van Hatten na Câmara dos Deputados, de Eduardo Girão no Senado, que tantas vezes lutou contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. É o partido que mais vota contra o governo Lula lá no Congresso Nacional por discordar dessa visão de mundo atrasada do PT e da esquerda. E o Novo ele só vai continuar existindo se a gente conseguir um grande número de votos para deputado federal. E isso depende das pessoas entenderem que o nosso voto, especialmente para deputado federal, ele não vai para o candidato, ele vai para o partido. Você pode votar em alguém que defende as mulheres e acabar elegendo um cara que praticou abuso contra a mulher. Você pode votar num honesto e eleger um pouco corrupto se o partido não tiver um filtro de entrada. Então, em vários partidos, você vota em um e elege outro que pensa completamente diferente. Porque o voto teu para um candidato a deputado federal ele não vai para a pessoa, vai para o partido. E cada cadeira no Paraná de deputado federal depende de 200 mil votos aproximadamente. Então, como que funciona? Você tem uma lista de candidatos a deputado federal de um determinado partido, como no nosso caso o Partido Novo, tem uma lista e se o partido ao todo, todos os candidatos fizer 200 mil votos, vai entrar um só, o mais votado. Ainda que esse voto tenha sido distribuído entre 30 candidatos a deputado federal. Se o partido fez ao todo mundo, 400 mil votos, vão ser 2 pessoas que vão ser eleitas. Não importa que esse voto foi disseminado em todo o partido, são os 2 com maior votação que vão ser eleitos. Então, isso vale para qualquer partido. Você pode votar numa pessoa que é honesta, é competente, mas conseguiu pouco voto e esse voto vai ser usado para eleger uma pessoa desonesta e incompetente. E nós temos uma missão de manter o Partido Novo vivo. Por isso eu tenho sempre recomendado que as pessoas olhem para o partido na hora da eleição lá na frente e na hora de decidir o seu voto, assim façam. Isso vale para todo o Brasil, não é específico para uma eleição, vale para toda eleição. Essa é uma característica da nossa informação para exercício de cidadania informada. Então, como o senhor bem disse, foi o mais votado para deputado federal nas eleições de 2022 e aí acabou sendo cassado o registro da sua candidatura, né? É bom deixar claro que não foi cassado o mandato em si, mas o registro da candidatura, né, pela Justiça Eleitoral. Não existe o receio de que isso possa voltar a acontecer neste ano? Não, a Justiça Eleitoral, por meio de 15 decisões e 2 juízes eleitorais, já disse que eu estou sim elegível. E, como qualquer candidato, vou registrar a minha candidatura e vai ter a decisão pelos tribunais, mas elas já apontaram que não foi declarada a minha inelegibilidade, não foram cassados meus direitos políticos. E por que eu fui retirado do cargo lá atrás, então? Eu me corrompi? Não. Eu matei? Não. Eu roubei? Não. Eu pratiquei algum crime, violência? Não. Eles me tiraram do mandato por um exercício de futurologia. Eles disseram, olha, pode ser que o Deltan no futuro, eventualmente, viesse a ter alguma coisa contra ele. É isso mesmo, eles inventaram lei onde não existe, num contexto de um governo Lula que persegue quem combate a corrupção, quem combateu a corrupção, que queria vingança, e a cassação veio pelas mãos de um ministro delatado na Lava Jato. Delatado, ele, o filho dele, mencionados em delações, como a delação da empresa OAS, a empreiteira, e ele não se declarou suspeito, não se declarou impedido e me afastou. Todos os grandes jornais do Brasil criticaram, todos os grandes juristas criticaram, o que reforça o fato de que estou sim elegível para este ano, para essa nova eleição. E o senhor, como teve a carreira toda aí no judiciário, né, nessa questão do magistrado, como avalia hoje esse poder específico no nosso país? Eduardo, eu avalio da pior maneira possível. Não os juízes, eu avalio da pior maneira possível os ministros, o sistema que se estabeleceu dentro da justiça. Nós temos juízes muito bons na primeira, na segunda instância, concursados, técnicos, mas quando a gente olha para o Supremo Tribunal Federal, não são todos, mas tem uma preponderância hoje de ministros políticos, pessoas que não decidem de acordo com a Constituição, que perseguem politicamente a direita, pessoas que censuram, que praticam uma série de abusos, que mantém presas as pessoas por 6 meses, 1 ano, sem uma acusação criminal. Mas não aconteceu na Lava Jato? Não, jamais. Eu atuei em uma série de investigações e processos criminais ao longo da história, atuei em toda a Lava Jato.
E a gente nunca manteve uma pessoa presa mais do que 35 dias sem uma acusação criminal, porque isso é abusivo, é ilegal. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que garante insegurança jurídica, quando o que deveria garantir era a segurança jurídica. Ele revisa regras e aplica para o passado, inclusive sobre tributos, sobre qual é a justiça competente para você processar os corruptos, muda o CEP, muda a justiça e anula tudo. Você tem ainda um Supremo Tribunal Federal que atropela toda hora o Congresso Nacional, por exemplo, com descriminalização das drogas, descriminalização do aborto. No agronegócio, então, é terrível. Eles revisaram a orientação anterior à decisão deles mesmos sobre o marco temporal. E agora, agricultores do Paraná, de Roraima, Rondônia, pararam de investir nas suas propriedades, gerar emprego e renda, porque tem medo de perder as suas propriedades, porque o Supremo mudou sua visão de mundo sobre qual é a fatia da propriedade que deve incumbir aos povos originários, aos indígenas. Então você tem o Supremo que, em segundo lugar, ele pratica um atropelo das atribuições do Congresso Nacional. E essas questões são questões que eram atinentes ao Congresso, não ao Judiciário. Em terceiro lugar, a gente tem um Supremo que abusa do seu poder. Tem ministros investigados por corrupção, mas não são responsabilizados. Ministros censuraram uma série de pessoas quando não pode censura prévia. Ministros mandaram parar investigações contra familiares de outros ministros do próprio tribunal de forma evidentemente abusiva e ilegal. Então, a gente tem um mau exemplo que vem de cima, tanto no governo Lula, alguém condenado por corrupção, um bandido comandando o país, segundo 3 instâncias o condenaram, depois o STF, é bom dizer, o livrou sem o inocentar, mas anulou suas condenações, e a gente tem no Supremo Tribunal Federal também um mau exemplo que vem de cima. Não tem como dar certo. Deltan, o cenário do Senado no Paraná. Nós temos 3 cadeiras, né, como todos os estados, 2 estão em disputa, né, nestas eleições, do Oriovisto e também do Flávio Arnes, e uma do Sérgio Moro, que está aí no mandato, né, e vai disputar o governo do estado. Mas como o senhor avalia a representatividade do Paraná hoje no Senado e o que o senhor se propõe a melhorar? Certo. Hoje a gente vê um Senado como um todo omisso diante das violações do Supremo Tribunal Federal. O Supremo abusa, reabusa, blindou os corruptos da Lava Jato. Gilmar Mendes agora quer blindar a turma do Master, já começou a plantar sementes para anular o caso Master. André Mendonça está fazendo um trabalho muito reto, muito correto, resistindo, investigando, processando. Mas a gente vê ministros que querem blindar os criminosos, os bandidos. E quem que pode fazer a contraposição a isso? Quem pode chamar a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal? É só uma instituição. Essa instituição se chama Senado Federal. Mas o Senado Federal tem sido omisso, não tem instaurado investigações, processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O Senado ainda ele tem a função de sabatinar os novos ministros, novos indicados ao Supremo Tribunal Federal. Recentemente barrou Messias, mas foi a exceção. A regra é o Senado simplesmente carimbar a indicação que o presidente muda, quer para o Supremo, quer para o STJ, quer para o Conselho Nacional de Justiça, quer para o Conselho Nacional do Ministério Público. Não pode ser assim, tem que fiscalizar, tem que botar na parede, tem que votar contra quando o nome não é um bom nome para ocupar esses altos cargos da nossa República. A gente precisa de um Senado atuante, então, em todas essas esferas de fiscalização. E a gente precisa também de um Senado atuante em políticas públicas. Veja, sem uma base de justiça e de ordem, a gente nunca vai ter prosperidade no nosso país. E uma base de justiça significa você estabelecer propriedade privada com segurança e não permitir invasão, significa você ter liberdade econômica e não a sobrecarga tributária, a asfixia econômica que a gente vê hoje na indústria, no agro. A gente vê ainda falta de igualdade de oportunidades com a corrupção graçando no nosso país. A gente vê falta de segurança pública, políticas inadequadas de segurança pública, especialmente a partir do governo federal, falta de segurança jurídica, a gente precisa de império da lei e o Senado tem um papel muito importante em tudo isso e que tem se omitido ao longo dos últimos anos, com raras exceções. O senador Sérgio Moro foi o que melhor sabatinou o indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, emparedou ele em várias questões, usando sua experiência como juiz, como alguém que inquiria testemunhas e réus. O senador Sérgio Moro adotou uma postura firme e combativa, protegendo policiais que enfrentam o crime organizado, buscando penas mais duras para aqueles que praticam crimes no nosso país, com uma postura muito adequada. Mas essa não é a regra no Senado Federal, por isso a gente entende que a gente precisa entrar lá, não só eu, mas uma série de senadores de direita, que sejam honestos, competentes e comprometidos com os valores da sociedade brasileira, para a gente restabelecer uma base de justiça, pilares de prosperidade e uma argamassa, um cimento aí de decência, de valores, de defesa da vida, da família, da liberdade de expressão,
lutando contra a censura, para a gente ter um país que entre nos trilhos, nos rumos da prosperidade. E essas eleições, assim como outras anteriores, Deltan, nós estamos vendo uma polarização, né, grande aí entre campo da direita e da esquerda. Como que você vê esse cenário, né, não só em nível nacional, mas também aqui no Paraná? Né, afinal de contas, nós temos representantes, né, do PT também que vão concorrer, a Gleisi Hoffmann é pré-candidata, temos o Requião Filho, que, embora seja do PDT, mas faz parte dessa composição de esquerda aqui no Paraná. Como que você vê esse cenário? Existe uma compreensão deturpada da polarização. Muita gente critica a polarização como se ela fosse essencialmente ruim. O que é ruim, é errado, é crime, é violência, é ameaça, é injúria, calúnia, difamação, é criar fatos, inventar fake news. E fake news eleitoral é crime. Tudo isso é errado. Agora, você discordar de outro não é errado. E vejam, quem que reclama da polarização é quem é de esquerda. Por quê? Porque a esquerda sempre dominou, sempre teve hegemonia. Até hoje, 80% dos jornalistas, Eduardo, se declaram como de esquerda. Grande parte da mídia não é isenta, não faz um trabalho técnico e parcial como vocês fazem. Então, a gente tem uma imprensa enviesada, a gente tem um espaço ocupado pela esquerda tradicionalmente ao longo das últimas décadas, e isso foi invertendo os valores no Brasil, na minha perspectiva, que é uma visão de direita, é uma visão conservadora. Então veja, hoje o policial é tratado como bandido, o bandido é tratado como vítima, o agro é tratado como fascista e é sufocado em dívidas. Você tem a família sendo colocada numa lata de conserva, em pleno desfile de carnaval. Quem combate a corrupção é perseguido e quem pratica a corrupção é blindado. A gente vive uma inversão de valores. E quando surge uma direita contrastando as ideias, os ideais, a visão de mundo da esquerda, aí é polarização, aí não pode, aí vamos buscar um consenso. Não, a gente não vai ceder espaço para Lula, para o PT, para a corrupção, para mais ideias e projetos econômicos, para colocar bandido na rua. A gente não defende isso, a gente é contra isso, a gente vai seguir sendo contra. Então, a polarização na discordância é saudável, é essencial para a democracia. E aí tem gente que vai dizer assim, não importa as ideias, essa disputa ideológica fica em Brasília. Não fica, porque ideias geram resultado. Quando o PT entende que o bandido é vítima da sociedade, isso vai resultar em saidinha, que coloca bandido na rua, em indulto natalino, que é o perdão de Natal, que coloca bandido na rua. E aí vai ser assassinada uma pessoa aqui. Quando você não coloca o bandido na cadeia, você tem estímulo ao crime. Como a gente teve o caso aqui da Luciane Ávila, que foi assassinada na porta da escola, um caso rumoroso aqui de Ponta Grossa. O cara foi condenado a mais de 18 anos de prisão, mas em 4 anos ele estava fora das grades. Então veja, a polarização ela afeta a nossa vida. Quando aumenta os impostos lá em Brasília, isso afeta a nossa vida, afeta o pão que você compra, a farmácia, o preço da gasolina. Então, não existe esse negócio de, estamos num mundo ascético, sem ideologia, não existe. Toda visão ideológica vai afetar o nosso Estado. Então, essa disputa ideológica é essencial da política. A gente tem que se posicionar de acordo com isso, ou senão, simplesmente, a gente vai sofrer as consequências disso. Deltan, a gente está nos encaminhando aí para a reta final da nossa entrevista, mas eu gostaria de fazer um questionamento também em relação à sua participação nesse plano de governo para o Paraná. Afinal de contas, a chapa majoritária, né, além de representar o Estado no Senado, também tem o projeto de governo, né, que tem à frente o Sérgio Moro como pré-candidato a governador. Como o senhor tem participado e colaborado com esse plano de governo? Legal. Sérgio Moro é pré-candidato ao governo do Estado, é sem dúvida nenhuma o melhor pré-candidato ao governo do Estado, alguém honesto, competente, chamou para ser seu vice-governador, pré-candidato a vice-governador, o presidente da FIEP, que é a Federação das Indústrias. A Federação das Indústrias, ela fez uma série de estudos ao longo das últimas décadas para as várias áreas do Estado e como que você gera desenvolvimento, prosperidade e bem-estar. Inclusive, um ex-presidente da FIEP me falou que fizeram esses estudos, e aí eu falei para ele, nossa, todo mundo deve querer isso, os deputados estaduais, o governo. Ele falou, Deltan, a gente não consegue ser recebido pelos deputados para apresentar, eles não têm interesse. E aí, Sérgio Moro, veja o que ele fez, ele pegou quem produziu os melhores relatórios para gerar prosperidade e desenvolvimento, feito com os melhores profissionais, e colocou ele de pré-candidato a vice para quê? Para gerar prosperidade em todas as dimensões. E eles têm desenvolvido um plano de governo, convidando a sociedade civil para participar, especialistas das mais diferentes áreas. Então você tem simplesmente um cara que é honesto, competente,
que já provou seu patriotismo, seu amor às pessoas, a ponto de colocar sua família em risco quando era ministro da Justiça para isolar lideranças e facções, pagando alto preço, porque o PCC fez plano para assassiná-lo, plano concreto, com apartamento, com lugar alugado, com monitoramento dos filhos dele, ou seja, alguém que já provou seu amor por nós, o seu sacrifício por nós e que tem um grande projeto para o Brasil. As pesquisas apontam, inclusive, que ele pode vir a ser eleito até mesmo em primeiro turno. Então, esse é o projeto para o governo. E a gente tem um projeto para o Senado. Com eu e o Felipe Barros, estamos pré-candidatos ao Senado para que a gente possa levar ao Senado pessoas de direita com uma visão que defende tudo isso que eu conversei aqui na entrevista. Felipe Barros foi líder da oposição ao governo Lula na Câmara dos Deputados por muito tempo e nós precisamos organizar o jogo, porque cada eleitor vai ter 2 votos para o Senado nesse ano. E se a gente não organizar o jogo e todo mundo carrear seus votos para as mesmas pessoas da direita, a gente pode acabar elegendo uma Gleisi Hoffmann, que é líder de rejeição no Paraná. É a famosa narizinho ou amante das planilhas de propinas Odebrecht. Ela não foi condenada, é bom deixar claro, senão daqui a pouco vão dizer, ele falou, acusou, não. Mas a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, de Supremo Guardião da Constituição, se tornou o grande Supremo Guardião e da blindagem das investigações, derrubando as investigações contra os corruptos investigados no nosso país. E a Gleisi Hoffmann estava lá, mencionada. Não estou acusando ela de nada, porque ela precisaria de uma condenação hoje do Brasil para eu poder falar. Mas estava lá na lista, na planilha de propinas Odebrecht. É a pessoa que tem um alto índice de rejeição no estado do Paraná nas pesquisas e ela pode acabar sendo eleita se a gente não organizar o jogo da direita no nosso estado. Deltan, gostaria de agradecer a sua presença aqui, falando com os nossos seguidores, portal Rede, doc.com, neste momento importante de pré-campanha, e obviamente que a partir do momento em que as convenções acontecerem lá na frente, as candidaturas forem concretizadas, fica o convite já para retornar. Eu que agradeço, Eduardo. Eu quero finalizar convidando todos vocês que ainda não me seguem, que não me acompanham, me siga lá no Instagram, no YouTube. No YouTube a gente tem um grande canal em que a gente leva informação e conhecimento sobre os fatos políticos do país para que você possa ser um cidadão mais engajado, informado e contribuir melhor para essa luta da transformação. Veja, foi a nossa omissão que nos trouxe até aqui. Se nós queremos construir um país melhor para nós e para os nossos filhos, a gente tem que sair dessa omissão e tem que ir para a ação, nos engajando e lutando por um Paraná e um Brasil melhores. E para isso a gente conta com a sua companhia nas redes sociais, nos nossos grupos de mobilização e também nessa jornada aqui rumo à eleição. Tá certo, muito obrigado então. Essa foi a entrevista com o Deltan Dallagnol, ex-procurador aí famoso aí pela questão da Operação Lava Jato, que ficou reconhecida aí nacionalmente, agora busca uma cadeira no Senado da República. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Doc.com, você bem informado, e aconteceu, tá na rede.